Aí as pessoas às vezes perguntam, né? Precisa existir religião? Precisa, tem que existir religião. Por que tem que ter religião? Porque senão as pessoas não vão ter freio, não vão ter limites. Eu passei aqui, vi que tem uma casa bonita, bem organizada. Acho que eu vou pegar para mim, vou lá, vou roubar essa casa. Quando eu entrei na casa, eu vi que o cara tem filhas muito bonitas, a mulher dele é muito bonita. Vou lá, mato ele e possuo a esposa dele, vou possuir as filhas dele e vou criar uma nova família com aquele pessoal e pronto, e tá tudo certo. E a gente mata ele e vamos fazer uma nova família. Por quê? Porque não tem religião. Eu não tenho medo do oculto, eu não tenho medo de nada, porque não tem religião. A religião serve para pôr freio na humanidade. A religião tem que existir para que as pessoas tenham medo do oculto. Tem que ter o diabo para a gente ter medo de alguma coisa. Mesmo que eu estiver dentro de um buraco, de uma caverna, alguém vai estar me vendo, né? Então eu tenho que ter medo de alguma coisa para que eu tenha freio, para que eu não faça o que eu quiser da minha vida, para que eu não roube, para que eu não mate, para que eu consiga viver em uma sociedade. Então, em nome de uma sociedade, do progresso, da evolução humana, tem que existir a religião. Mas e o que é pecado, professor? Então, assim, você não tem medo do pecado? O que é pecado? Pecado é a cultura. Pecado é o que pode e o que não pode dentro da sua cultura, porque até na Bíblia fala que a lei de Deus está baseada nas leis dos homens. Então, o que é pecado? Pecado é o que é a cultura da sua cidade, do seu país, onde você está inserido. Então, você quer saber se você está andando certo? Basta dizer se você não tem uma ficha, se você não foi fichado na polícia, então você está andando certo, né? Então, assim, pecado é aquilo que não pode fazer de acordo com a sua sociedade. Tem lugares que você pode ter várias mulheres, tem lugares que você só pode ter uma mulher. Então, assim, é pecado você ter 2, 3, 4 casamentos? Depende da cultura do seu país. Muitas pessoas falam assim, eu não bebo porque eu sou evangélico, eu sou um cara cristão, eu não vou poder ficar bebendo e tal. Mas aí ele se coloca numa posição de que naquele que ele acredita, que é Jesus Cristo, aquele que ele segue tanto na Bíblia, esquece que o primeiro milagre de Cristo foi num casamento onde todos estavam bebendo até acabar o vinho. E quando acabou o vinho, né, iniciou o primeiro milagre. E aí o evangélico ainda não gosta de falar de Maria, não gosta de colocar Maria inserida no contexto, né, dentro dos milagres, dentro como santa, como mãe de Cristo, né? Não, vamos excluir, vamos tirar. Só que o primeiro milagre veio com a intercessão, com Maria. Então, assim, é muito louco isso, né? As pessoas querer não beber porque ele quer ser santo, mas Jesus Cristo estava bebendo, né, até acabar o vinho. Então, sim, naquele momento ele não era Cristo. Não, ele sempre foi Cristo, ele nasceu Cristo. Só que ele bebeu e fez o primeiro milagre depois de ter bebido muito, tá? Com a intercessão de Maria. Então, assim, é muito louco. A Maria não pode estar inserida, Maria não tem nada a ver. Então, assim, para muitos, ela não tem nada a ver com Deus, ela não está no contexto, ela não é nada. E mais uma vez, a cultura, né? O homem influenciando em sua própria história, retirando por um machismo, né, do local, né, da cultura local, retirando o mérito de algumas mulheres, por exemplo, nessa história de Maria e principalmente Madalena, sendo retirada totalmente do contexto histórico. E aí o Joãozinho vem e me pergunta, mas professor, o senhor não acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus, só que eu acredito talvez num Deus diferente do que a maioria das pessoas acreditam. Eu acredito num Deus que não é colocado desta forma, como algo igual a mim, nesse mesmo nível de tempo que eu tenho, nesse tempo insignificante que eu existo, nesse tempo de durar apenas 80, 90 anos, nesse tempo insignificante a existência de milhões de anos da formação da Terra. Então, assim, o Deus que eu tenho, que eu acredito, porque a Terra, essa formação do planeta, do universo, não pode ser uma obra do acaso,
né? Uma simples coincidência. Então tem sim, ao meu ver, eu acredito sim, que existe algo muito divino, um Criador, né? Extraordinário, que está além da minha compreensão, além da minha capacidade mental e física de entender sobre a existência desse ser maravilhoso, que não tem nada a ver com esse ser que a gente pensa que está preocupado com os desejos da carne, que está preocupado com o que eu posso fazer, sendo que ele é contraditório com essa questão, porque até na Bíblia, né, está escrito lá que antes que estivesse no ventre de tua madre, né, eu já te conhecia, te chamava pelo nome, assim diz o Senhor. Ou seja, ele já me conhecia e me chamava pelo nome, ou seja, ele sabe quem eu sou antes de eu existir, ele sabe quem eu sou antes que eu estivesse aqui, ele me conhecia antes do tempo, antes do ser. Olha que louco o negócio, né? Então, ele sabe o que eu sou capaz, ele sabe do que eu posso fazer, ele sabe o que eu vou fazer ainda mesmo antes que eu faça, porque ele é dono do tempo, ele é dono de tudo, ele sabe tudo antes que aconteça. E como é que eu vou ter medo de pecar? Como é que eu vou ter medo, sendo que ele já sabe do que eu posso fazer, quem eu sou e quem eu vou ser? Então, é muito louco e não dá para você falar, você acredita em Deus? Eu acredito, mas é diferente do Deus que você acredita, com certeza. Mas, professor, eu não estou entendendo. Como assim a nossa insignificância, nosso tempo? Eu não estou entendendo. Então, como que eu vou te explicar? Vamos lá, vamos falar do Sol. O Sol é a primeira estrela mais próxima da Terra. Então, o Sol, quando ele libera a energia dele, a luz solar, ela leva 9 minutos para chegar aqui na Terra, tá bom? Então, toda vez que eu olho para o Sol, essa luz que chegou aqui em mim, essa luz que está aqui, ela saiu de lá há 9 minutos atrás, tá? A segunda estrela, presta atenção, a segunda estrela mais próxima da Terra, ela leva 4,8, 48 anos-luz para chegar aqui. Olha que louco, presta atenção. Se você não entender, se você não ficar louco, não assustar com isso, você não está pensando, não está entendendo o que está acontecendo. Então, assim, a luz que saiu dessa estrela, vai à noite lá, olha para o céu, a segunda estrela mais próxima da Terra, ela saiu de lá, a luz, a 48 anos-luz de lá, para ela chegar aqui. Então essa luz que você está vendo, ela foi liberada há 48 anos, eu tenho 47, eu não tinha sido nascido ainda, não tinha nascido quando ela liberou aquela luz que eu estou vendo. É muito louco isso, é muito louco você parar e pensar. Vamos imaginar então, leva 48 anos luz para chegar lá. Eu tenho 47, vamos arredondar que eu tivesse 48 anos. E se eu estivesse lá? Se eu estivesse lá, então se eu fosse até lá, eu ia levar uma vida inteira, 48 anos luz, né? Viajasse a 48 anos luz, eu ia chegar lá, eu ia me ver nascendo, mas aí a velocidade da luz eu já ia ter que dobrar, eu estaria com 96 anos e... Nossa, que loucura! É muito louco isso. Então assim, mas eu posso me permitir pensar? Eu posso me permitir pensar. Então vamos aqui pensar juntos. Segura aí, eu posso ver uma estrela que brilhou há 1000 anos atrás? Posso sim. Eu posso ver uma estrela que liberou o brilho dela há 1 milhão de anos atrás? Posso, com os recursos de hoje? Posso ver sim. Posso ver uma estrela há 1 bilhão de anos atrás? Posso, com os recursos de hoje? Posso, mas... Peraí. Não, peraí. Então, significa que há 1 bilhão de anos atrás, aquela estrela liberou uma luz que chegou para mim agora. Mas há 1 bilhão de anos atrás, não existia ainda o planeta Terra. Nada disso aqui ainda existia. Mas estamos recebendo essa luz que saiu de lá há
1 bilhão de anos atrás. E o que eu estou vendo existiu há 1 bilhão de anos atrás, antes de tudo isso existir. Antes da Terra, antes de tudo existir, já existia lá há 1 bilhão de anos atrás. E nós estamos vendo isso agora, chegando aqui para nós agora. Mas não tem problema, para pensar comigo. O universo, ele é geladíssimo, antiquíssimo, escuríssimo. Presta atenção, vou repetir. O universo, ele é geladíssimo, escuríssimo e antiguíssimo. 13 bilhões de anos, não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite e não tem como a gente imaginar o tempo da formação do universo com o tempo da nossa existência. É imaginável. Agora, o professor, 1 bilhão dá pra gente ver? Dá pra gente ver. E 2 bilhões, dá pra gente ver? Dá pra gente ver. 3 bilhões, dá pra gente ver? Dá pra gente ver. 5 bilhões, dá pra gente ver? Dá pra gente ver. Tá, então, 10 bilhões, dá pra gente ver? Dá pra gente ver. 12 bilhões, dá pra gente ver? Dá pra gente ver. E 13 bilhões, dá pra gente ver? Dá pra gente ver. Peraí, então, 13,8 bilhões é o início de tudo. Então, dá pra gente ver 13,8 bilhões e ver como começou tudo? É frustrante. Não dá pra ver. Por quê? Bota uma lentilha a mais e vamos ver como é que começou tudo há 13,8 bilhões e vamos entender o início de tudo isso. Mas não dá. É frustrante, a gente se frustra, mas não dá. Não tem como, porque a densidade era tão grande que os fótons não conseguiam sair. Não tinha fótons. Se não tem fótons, você sabe que não tem luz. E é a mesma coisa que você estar dentro de um quarto fechado com a luz apagada. Você não enxerga nada. Então, é o teto que a gente consegue enxergar nesse limite. Por isso que a gente coloca essa data de 13,8 bilhões de anos-luz, que é a formação de tudo. Então, agora, contemplar o quanto é insignificante a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas angústias em relação a 13,8 bilhões de anos. Mas se a gente quiser continuar tendo um pouco de saúde mental, uma saúde psíquica, é melhor a gente largar tudo para essa conversa e voltar para a igreja e começar a pedir para todos os santos, pedir para as nossas vidas e voltar a brincar de ser feliz e voltar a pensar no trabalho, porque se a gente for parar para pensar que existe trilhões de estrelas e nós vivemos em um planetinha que está começando ainda, um planetinha pequeno demais em relação a esse trilhões de estrelas, a esse universo gigantesco, velhíssimo e antiguíssimo, né? A gente não consegue viver, então a gente tem que deixar e tentar viver nesse planetinha que para nós ainda é grande pra caramba. Por exemplo, nós estamos aí querendo ir para a Serra da Canastra de Jipe e puta merda, como dá trabalho, como é longe, como a gente tem que se programar pra gente conseguir fazer um passeio, pra ir pro Jalapão. É tudo muito grande, é tudo muito enorme, porque nós somos poeira, nós somos insignificante, nós não somos nada em relação a isso tudo que está acontecendo aí ao nosso redor e a gente fica aqui às vezes, né? 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird.
a journey into sound. Stereophonic sound. Stereophonic sound. Stereophonic sound for dance music. You play Russian roulette this way. Keep this frequency clear.